Eu preciso começar esse vídeo te fazendo uma pergunta brutalmente honesta. Você está nos 80% dos brasileiros que finalmente acordaram e estão buscando educação financeira em 2026? Ou você está nos 20% que continuam fingindo que não precisam aprender nada e vão continuar quebrados pelo resto da vida? Porque acabou de sair uma pesquisa que mostra que 80% da população brasileira está ativamente procurando aprender sobre finanças este ano. 80%. Isso é recorde histórico absoluto. E sabe por que isso está acontecendo agora? Não é porque as pessoas finalmente ficaram inteligentes. É porque a situação ficou tão desesperadora que não dá mais para ignorar. Com Selic a 15%, com inflação corroendo o poder de compra, com 80% das famílias endividadas, com o desemprego tecnológico batendo na porta, as pessoas finalmente entenderam que ou elas aprendem a lidar com dinheiro, ou elas vão afundar de vez. E o mais interessante dessa pesquisa é que ela também mostra o que as pessoas querem aprender. E eu vou te contar exatamente o que é, por que isso importa, e mais importante ainda, porque se você não está nessa jornada de aprendizado, você vai ficar cada vez mais para trás enquanto todo mundo ao seu redor evolui. Vamos entender os números com profundidade porque números contam histórias reais. 80% dos brasileiros buscando educação financeira significa aproximadamente 160 milhões de pessoas. 160 milhões. Nunca na história deste país teve tanto interesse em aprender sobre dinheiro. E sabe qual é a prioridade número 1 dessas pessoas, segundo a mesma pesquisa? 42% querem aprender como sair das dívidas. Quase metade está desesperada para entender como parar de dever, como negociar, como se livrar dos juros que estão comendo o orçamento vivo. A segunda prioridade é aprender a fazer orçamento e controlar gastos, com 35% das respostas. E a terceira é aprender a investir, com 28%. Isso te diz tudo sobre o momento que o Brasil está vivendo. A maioria nem está pensando em ficar rica, em multiplicar patrimônio. A maioria só quer parar de afundar, quer respirar, quer conseguir fechar o mês no positivo. E aqui está a parte mais interessante e que separa você em dois grupos muito distintos. Tem os 80% que estão buscando educação financeira, mas que estão buscando nos lugares errados, com as pessoas erradas, aprendendo as coisas erradas. Eles estão assistindo influencer vendendo ilusão de ficar rico rápido, estão caindo em curso pirâmide disfarçado, estão seguindo dica de investimento de gente que nunca investiu na vida, estão absorvendo informação de péssima qualidade que no final vai piorar a situação deles em vez de melhorar. E tem uma minoria dentro desses 80%, talvez uns 10%, 15%, que estão realmente aprendendo educação financeira sólida, com fundamentos corretos, com estratégias que funcionam de verdade, com fontes confiáveis. E esses 10 a 15% vão sair muito na frente nos próximos anos, enquanto o resto vai continuar perdido mesmo, achando que está aprendendo. Agora deixa eu te explicar o que é educação financeira de verdade versus o que as pessoas acham que é. Educação financeira não é aprender a investir na bolsa. Isso é uma parte pequenininha e que só vem muito depois. Educação financeira de verdade começa com você entender sua relação emocional com o dinheiro. Por que você gasta quando está triste? Por que você sente necessidade de ostentar? Por que você não consegue poupar mesmo ganhando o suficiente? Enquanto você não entender os gatilhos psicológicos e emocionais por trás dos seus comportamentos financeiros, qualquer técnica que você aprender vai falhar porque você vai sabotar você mesmo. O segundo passo da educação financeira de verdade é aprender a fazer um orçamento realista. Não aquele orçamento de mentirinha que você faz no começo do ano e abandona em fevereiro. Um orçamento realista que você consegue seguir, que tem margem de erro, que considera a sua realidade, não a realidade que você gostaria de ter. Terceiro passo é eliminar dívidas caras priorizando corretamente. Tem uma ordem matemática para pagar dívidas que maximize o resultado. A maioria das pessoas paga errado e por isso demora o dobro do tempo para se livrar dos juros. Quarto passo é construir uma reserva de emergência antes de investir um centavo que seja. Porque sem reserva você vai quebrar toda vez que tiver um imprevisto e vai ter que usar cartão de crédito, voltando para o buraco. O quinto passo, só o quinto, é começar a investir. E mesmo aí tem que ser investimento conservador apropriado para iniciante, não criptomoeda, não ação de empresa que o primo falou. Mas sabe o que acontece? A maioria das pessoas quer pular direto para o quinto passo. Elas querem a parte sexy de investir, de fazer dinheiro crescer, de ter rentabilidade. E aí elas ignoram os 4 primeiros passos que são a fundação. E o que acontece? Elas investem estando endividadas, pagando 15% de juros no cartão, mas investindo em algo que rende 1% ao mês. A matemática não fecha, elas perdem dinheiro, e aí elas falam que educação financeira não funciona.
Mas o problema não é a educação financeira, é que elas não aprenderam de verdade, elas pegaram atalho. E tem outro problema gigantesco no mercado de educação financeira brasileiro que eu preciso te alertar. Tem muito golpista se aproveitando desse boom de interesse. Tem gente vendendo cursos prometendo retorno garantido de investimento. Retorno garantido não existe. Se alguém promete, isso é golpe. Tem gente vendendo fórmula secreta para ficar rico em 6 meses. Se fosse tão fácil, todo mundo seria rico. Não faz sentido. Tem gente se dizendo especialista, mas que nunca teve R$1 investido na vida, que faliu 3 vezes, que está endividado, mas está ensinando você a ficar rico. Então, quando você entra nessa jornada de educação financeira, você precisa ter senso crítico brutal. Você precisa checar a credibilidade de quem está te ensinando. Você precisa desconfiar de promessas fáceis demais. Você precisa entender que educação financeira real é um processo lento, gradual, sem atalho, mas que funciona de verdade. E agora vem a pergunta mais importante. Se você é parte dos 80% que está buscando educação financeira, por onde você começa de verdade? Primeiro, admita sua situação atual sem julgamento. Faz diagnóstico honesto. Quanto você ganha? Quanto você gasta? Quanto você deve? Quanto você tem guardado? Coloca tudo no papel com números reais. Segundo, estabeleça metas realistas de curto prazo. Não vou ser milionário em 5 anos, mas vou eliminar a dívida do cartão em 8 meses. Ou vou construir reserva de R$1.000 em 6 meses. Metas tangíveis que você consegue visualizar alcançar. Terceiro, consome conteúdo de qualidade diariamente. Pode ser vídeo, pode ser livro, pode ser podcast, bastante de informação boa. E aqui no canal eu trago isso toda semana. Então, se você ainda não está inscrito, você está perdendo conteúdo valioso de graça. Quarto, aplica imediatamente o que você aprende. Educação financeira não é teoria, é prática. Aprendeu sobre orçamento? Faz o seu hoje. Aprendeu sobre negociação de dívida? Liga para o banco amanhã. Conhecimento sem ação é inútil. Quinto, busca comunidade de apoio. Educação financeira é mais fácil quando você tem pessoas na mesma jornada compartilhando experiências, dificuldades e vitórias. Pode ser grupo online, pode ser amigos, pode ser aqui nos comentários desse canal, mas você precisa de suporte porque a jornada é difícil e solitária se você tentar fazer sozinho. E olha, tem uma verdade dura que eu preciso te falar. Mesmo com 80% buscando educação financeira, a maioria vai desistir em 3 meses. Porque educação financeira exige disciplina, exige sacrifício, exige você abrir mão de coisas hoje para ter segurança amanhã. E a maioria das pessoas não tem essa consistência. Elas vão assistir uns vídeos, vão fazer orçamento por 2 semanas, vão desanimar na primeira dificuldade e vão voltar para os hábitos ruins. E vão continuar nos 80% das famílias endividadas. Mas você não precisa ser essa pessoa. Você pode ser a exceção. Você pode ser dos 10% a 15% que realmente aprendem, aplicam e transformam vida financeira de verdade. Então agora eu quero saber de você. Você está nos 80% que estão buscando educação financeira ou nos 20% que continuam ignorando? Se você está nos 80%, em que estágio você está? Ainda no começo, tentando entender o básico ou já avançado investindo? E qual sua maior dificuldade nessa jornada? É falta de disciplina? É não saber por onde começar? É não ter dinheiro sobrando para aplicar o que aprende? Desce aqui nos comentários e me conta a sua realidade, porque quando você compartilha, você ajuda outras pessoas que estão na mesma situação e também se compromete publicamente com sua mudança. E se esse vídeo te fez perceber que você precisa levar a educação financeira a sério em 2026, deixa aquele like aqui embaixo porque isso mostra para o algoritmo que conteúdo educativo real precisa chegar em mais pessoas. E se inscreve no canal Crocodilo Financeiro, ativa o sininho, porque toda semana eu trago conteúdo de educação financeira honesto, direto, sem enrolação e sem vender ilusão. Olha, 2026 pode ser o ano que você finalmente sai do vermelho, que você finalmente constrói reserva de emergência, que você finalmente para de viver no sufoco. Ou pode ser mais um ano igual aos anteriores, onde você continua reclamando, mas não faz nada diferente. A escolha é sua, mas você precisa fazer essa escolha agora e seguir com ação consistente. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, estuda, aplica e transforma a sua vida. Um abraço do Crocodilo Financeiro.